No programa de hoje, nós vamos conversar com o palestrante do 13º FIA, Fórum Internacional de Administração, o professor e administrador Rivadavia Drummond. Tudo bem, Rivadavia? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado pelo convite, é um prazer vir aqui. No FIA, você apresentou o painel A Nova Era do Empreendedorismo e da Inovação. Explica pra gente como dentro das organizações é possível construir um processo de inovação. Olha, a primeira coisa sobre inovação é que o termo mais confunde do que ajuda. É frequentemente confundido com criatividade e invenção. Outro problema é que nós estamos entendendo hoje que inovação é fazer iPad. É só a inovação radical que interessa, desprezando a inovação incremental e as pequenas melhorias. E o terceiro problema é que é um processo que envolve ambiguidade e incerteza, então um pouco se arriscam nela. Então, para fazer inovação funcionar, eu sempre recomendo às pessoas que pensem sobre 4 perspectivas. Não é uma receita de bolo, não é nada prescritivo, mas que pensem o seguinte: como é que inovação faz parte da estratégia da organização? Como é que ela quer gerar valor? A segunda questão: como é que dificuldade você vai ter na execução, na implementação? A terceira questão: você tem sistemas de gestão, práticas ou ferramentas para fazer a coisa funcionar? E a quarta questão: como é que você mede isso? Então, respondidas e pensadas essas 4 questões, o processo fica um pouco mais palatável, mais fácil de se implementar. Você acredita que os administradores, quando chegam ao mercado de trabalho, eles estão prontos para para participar de um processo criativo? Eu acho que todo mundo pode ser criativo e todos podem inovar. A questão é que nós somos treinados nas escolas de administração a construir um único plano que vai dar certo e implementá-lo rapidamente. É como se para todos os problemas do mundo tivesse uma única resposta certa, bastava eu buscar e implementar. Tem uma abordagem muito dominada por uma lógica de racionalidade, lado esquerdo do cérebro. Tinha muito pouco, a gente levado muito pouco durante boa parte dos currículos de administração a trabalhar com o outro lado do cérebro, o lado direito, da inventividade, da criatividade, da emoção, do pensamento não verbal, das emoções. Então eu acho que as pessoas, todas elas podem inovar e serem criativas, mas é importante aprender o conceito e aprender a estimular esse outro lado, de aprender a prototipar, a experimentar, a criar o futuro que você vai viver. Eu acho que todos podem, mas a gente não tem feito um papel muito legal na formação desses administradores. É importante pensar sobre esse outro aspecto, né, da inovação. Você acredita que as instituições de ensino de nível superior, elas podem propiciar um ambiente de inovação? Elas podem fomentar esse processo criativo nos graduandos? Elas podem e devem fazer isso. Eu sempre discuto sobre propor uma reconciliação entre lado direito e lado esquerdo na educação do cérebro. Todos podem inovar, todos podem ser criativos. Eu acho que a gente não vem fazendo... Eu acho que um ponto de reflexão é pensar o quanto, por exemplo, dos nossos currículos em administração são pensados, têm uma arquitetura interessante, não só para ensinar as pessoas, para que elas possam trabalhar em outras empresas, mas também que elas possam usar esse aprendizado para serem estimulados, ou que a gente crie condições favoráveis para que eles possam empreender, criar novos negócios, startups, etc. Bom, então todo mundo pode inovar e ser criativo. Basta que você crie condições para que as pessoas experimentem, para que elas aprendam, para que elas sejam mais criativas, etc. Há uma reflexão para a gente fazer na escola. Se eu pensar, por exemplo, o curso de administração, os currículos. Como é que os currículos são pensados? São pensados para ensinar as pessoas a trabalharem para outras empresas, ou são também pensados para que as pessoas possam também empreender, montarem os seus próprios negócios, reinventar as regras do jogo, etc. E eu acho que a gente pode inovar na universidade em vários lugares, principalmente começando pelos ambientes de aprendizado, a própria sala de aula. E se nós, por exemplo, um dia proibíssemos, uma brincadeira, de tirar as muletas dos professores, que eles não usassem mais o PowerPoint, o computador, as formas tradicionais, a aula expositiva unicamente, e uma crítica à aula expositiva, eu acho que em vários momentos nada melhor que uma boa aula expositiva, importante também, sem dúvida, mas se eles tivessem a liberdade de uma vez por semestre, em uma semana, experimentarem com novos formatos, novas práticas, com experiências, que aumentasse o repertório pedagógico da própria escola, mas também desse uma experiência docente, uma experimentação docente legal e uma experiência para o aluno mais focada no aprendizado. A ideia de aprendizado centrado no participante, que em hipótese nenhuma significa uma renúncia ao ensino, muito pelo contrário, demanda professores com muito mais capacidade para fazer isso. Uma semana só por semestre, para que a gente traga a experimentação em sala de aula. Rivadavia, você acredita que a participação em empresas juniores, ela pode agregar valor à formação desses estudantes? Sem dúvida, eu acho que o campo da administração
mais do que qualquer outro, deve propiciar aos alunos em formação a oportunidade de saber, fazer e ser. Então é importante saber, conhecer teorias, conceitos, estilos, métodos de pensamento, mas é importante estar envolvidos em atividades de execução para aprender o processo. E nessa caminhada do saber e fazer, o aluno passa para refletir sobre o ser, sua visão de mundo, sua identidade profissional, seus valores, etc. Eu acho fundamental que, principalmente no campo da administração, que a gente entenda que não há nada mais prático que uma boa teoria. Toda teoria é prática e essas coisas não se separam. No campo das organizações, existe alguma teoria, algum processo que possa envolver os colaboradores a tal ponto de aumentar a criatividade, de fluir esse processo de inovação de uma forma mais rápida? Olha, para você desenvolver e criar uma cultura de inovação e de colaboração, eu sempre digo que o PowerPoint aceita tudo. Um processo de mudança de inovação no PowerPoint é bacana, você escreve qualquer coisa, mas implementar há N desafios em fazer isso. Eu, ao longo da minha carreira, me envolvi com vários desses processos. São longos, envolvem mudanças culturais e comportamentais, e não adianta você implementar novas ferramentas e novas práticas de gestão se você também não consegue mudar o modelo mental. Quer dizer, não adianta o gestor ir para a ferramenta nova com o modelo mental antigo. Então é um processo profundo de mudança cultural, comportamental. O tempo é longo porque você não só tem que vender essa ideia, mas dizer como vai implementá-la e dar garantias às pessoas que elas podem participar, que elas devem se envolver e que nós mudaremos sim a forma como as coisas acontecem, mas que aquilo é para o bem da organização, para que ela própria possa continuar a sobreviver. Então é um processo longo, custoso, que demanda muita coordenação e muita disposição para trabalhar. Não acontece do dia para a noite. Professor, é comum aqui no Brasil encontrar organizações que investam muito em tecnologia, que tenham vários aparatos tecnológicos, mas que a cultura organizacional não necessariamente acompanha essa evolução tecnológica? Eu acho que a gente tem que pensar que a tecnologia ela é também um exercício de mudança, mas ele é a pior forma de operar mudanças organizacionais. Eu sempre disse, isso aqui é mudança, é a pior forma para você começar introduzindo uma ferramenta nova. A gente tem que pensar sobre algumas coisas. Quando as empresas no Brasil começaram a introduzir a intranet, o sistema de gestão eletrônica de documentos, não era só porque as pessoas não queriam colocar os seus documentos lá simplesmente porque eram más ou eram rebeldes, é porque fundamentalmente do dia para a noite você mudou radicalmente a forma como as pessoas trabalhavam há 15, 20 anos. Olha, eu sempre guardei documentos no armário, na gaveta, no Drive C. E a partir de hoje vocês querem que eu coloque os meus documentos ali? Então a questão não é um exercício de ferramenta, mas que você não parou para pensar que você mudou a forma como o sujeito trabalhava sem sensibilização, sem dizer porquê, sem desenvolvimento, sem treinamento, e as pessoas naturalmente vão resistir ao processo. Então eu acho que o processo de educação para a mudança é fundamental em qualquer organização para que ela tenha sucesso. Agora, não é um processo linear e também não é um processo indolor. As pessoas ainda têm muito medo de mudança? Se você perguntar numa sala de aula quem é favorável à mudança, todo mundo é favorável à mudança naquele momento. Mas as pessoas tendem a resistir às mudanças por vários aspectos. Em N estudos interessantes sobre inovação, você vê que as organizações que se tornam máquinas de desempenho, elas criam formas extraordinárias de memória, de resistência, que não passam unicamente pelas pessoas. Você cria processos muito bem estruturados, que por um lado define a sua competência e por outro a sua incompetência. A sua forma de alocar recursos privilegia a máquina de desempenho, não a inovação. E a sua forma de... Eu falei em recursos, falei em processo, e os valores que guiam decisões já estão estabelecidos e que às vezes vão contra qualquer iniciativa de inovação. Então é preciso pensar, quer dizer, uma grande questão, um grande tópico de pesquisa e inovação hoje no mundo em andamento é como é que você constrói inovações interessantes em máquinas de desempenho e organizações já estabelecidas. Um exemplo, se eu chegar para uma grande multinacional que está acostumada a vender seus produtos com margem de contribuição na faixa de 50%, né, e dizer que eu tenho uma grande ideia que vai gerar nos próximos 3 anos margem de contribuição de 1%, não é que as pessoas não queiram me ouvir ou que as pessoas sejam más, é que simplesmente os valores que guiam as decisões já estão estabelecidos na rotina, ou seja, margem de contribuição menor do que 50% não interessa e a ideia é prontamente descartada. Como resolver o problema? Há N forma de se pensar, uma coisa que é muito difícil ensinar e entender quando você é garoto e está na faculdade, chamada estrutura organizacional e estratégia. Quer dizer, que diferentes formas de estrutura
podem privilegiar e fazer essa estratégia acontecer. Os riscos hoje podem ser considerados os principais empecilhos na hora do gestor implementar um processo de mudança? Olha, inovação envolve risco, incerteza e ambiguidade. E você não tem total antecipação de consequências futuras. Você tem um caminho, você tem um ponto de partida, mas você não sabe muito bem onde é que as coisas vão, o que vai acontecer. Abraçar essa hipótese é fundamental. Não há pior inimigo para o conhecimento do que a terra firme, já dizia o Renato Janine Ribeiro, um filósofo da USP, né? É preciso abraçar essa incerteza e esse medo das coisas darem errado durante o processo. O que eu acho que vale a pena refletir nessa caminhada é não inovar é uma opção, porque inovação não é uma estratégia, não é uma função, um departamento, uma área. Inovação faz parte da estratégia de qualquer organização. Por quê? Porque ela é fonte de crescimento. Então, não crescer, não inovar, significa que você corre um sério risco de ficar para trás. É aquela velha pergunta do professor Clayton Christensen, né? Por que as organizações bem gerenciadas, líderes em seus mercados, que tomam as melhores decisões racionais, fracassam, perdem a liderança e eventualmente desaparecem? Então a gente foi talvez acostumado à ideia de que as organizações são para sempre, né? Nós hoje no século XXI observamos, por exemplo, uma GM enfrentando problemas em relação ao crescimento, a própria BlackBerry, né? Eu costumo dizer que a gente usava um Palm Top antigamente, né, da Palm. O Palm já não existe mais. Então o que acontece? Por que algumas organizações fracassam? Porque optam por não inovar, não crescer. Então é importante parar de achar que inovação é uma área, uma função, um departamento, entender que inovação faz parte da estratégia de qualquer organização, pequena, média ou grande. Se você vai numa lotérica, por exemplo, em algum lugar, alguém inovou na forma de atender o cliente, ou de fazer as pessoas julgarem mais, como por exemplo, te entregar um biscoitinho da sorte chinês. Né? Então, quer dizer, eu sempre digo, olha, a fartura de inteligência e criatividade no nosso país. Nos faltam questões institucionais que ajudem o país a ser mais inovador e educação na base, no cerne dessas questões. Como é possível o administrador ele auxiliar a empresa a construir uma ideia, essa cultura de inovação dentro da organização? Estudar, ler, aprender sobre o processo, visitar, conhecer boas práticas e entender que é um processo longo, um processo que envolve mudança, é um processo que é importante entender que as ideias podem vir de qualquer lugar da organização, não há respeito em relação à função, a nível, à hierarquia, à estrutura organizacional, mas fundamentalmente a questão é você responder o seguinte: em que ambiente, como é que você cria condições onde as pessoas estão estimuladas, recompensadas a dar ideias, a poderem tolerar e aceitar erros honestos, que é uma outra questão fundamental, se há espaço para que as pessoas possam, eu brinco com isso, eu chamo de Hellmann's Airlines, né, a viagem na maionese, que as pessoas possam realmente imaginar como o futuro vai ser. E normalmente nas nossas organizações, quando se tornam máquinas de desempenho, há pouco espaço para criar, para pensar diferente, para dar ideias. E se pensa junto comigo, às vezes a própria fala é um forte inibidor do processo criativo. Eu peço para discutir um tema, olha, vamos discutir como é que vai ser a próxima geração de tablets. Alguém começa a falar, vem o julgamento, isso não vai dar certo, precipitado, a censura instantânea. Então vamos aprender novos métodos para lidar com a inovação. Há N questões de design interessantes para fazer isso funcionar. Pensamento visual, storytelling. Storytelling, de onde eu venho, no interior de Minas, chama contar causa. Contar histórias, narrativas que inspirem as pessoas, ideação e etc. Então, é preciso ler muito, estudar muito, conhecer boas práticas e resiliência. Não é um processo simples. Professor, para a gente concluir, de que forma as organizações podem unir inovação, invenção e criatividade? Eu disse no começo, você pode ser muito inventivo e ser muito criativo e não inovar em nada. Agora, também você não consegue inovar sem inventividade e criatividade. Então eu acho que é importante criar um ambiente fértil para ideias, para propostas, para pensar diferente, mas é importante entender que inovação, a definição que eu mais gosto de inovação numa organização, é a forma de gerar valor entre a tecnologia e o modelo de negócio. Então é importante ser inventivo, ser criativo, mas que isso conduza à geração de valor, seja inovações tecnológicas, seja inovações no modelo de negócio, ou ambos. Então eu quero encerrar dizendo que inovação é a criação de mais valor na interface entre tecnologia e modelo de negócios. Obrigada, professor. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado pelo convite. Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site do Conselho e conferir as novidades do CRA-RJ nas redes sociais. Até mais!